Kelly, da disciplina de Administração de Locação de Condomínios, e o vídeo de hoje é para responder as dúvidas pendentes na nossa aula 2, que nós falamos de locação. Tivemos um convidado, né, o Celso, que é o proprietário de uma imobiliária que faz administração de condomínios, e nós tivemos algumas dúvidas que ficaram para serem respondidas, tá certo? Então, o Davi Soares de Oliveira, ele pergunta: no caso, o imóvel comercial está alocado por uma determinada imobiliária, um corretor de outra imobiliária tem um investidor para compra e tem o contato direto com o proprietário. Nesse caso, tem que notificar a imobiliária, o qual está alocado, para poder fazer a visita para conhecer o imóvel? Bom, se é a imobiliária que detém a administração do imóvel, né, no caso aqui, ela deve ser informada sim que o imóvel está à venda, para que ela entre em contato com o locatário e agende essa visita, né? Independente se você tem o cliente já direto para comprar o imóvel do proprietário, o locatário ele precisa ser avisado dessa visita, precisa ser informado dessa venda, tá certo? Bom, o Carlos Eduardo Carijó da Câmara de São Paulo, República, nosso polo de República, ele pergunta o seguinte: no CRES de São Paulo, a maioria das reclamações são a respeito de administração de imóveis. Até que ponto vale a pena a dor de cabeça? Bom, é como a gente falou na nossa última aula, Carlos. A administração de imóveis, ela paga as contas, né? É uma renda fixa que esse gestor vai ter para cobrir as despesas, como telefone, água, luz. Então, assim, é preciso ter uma equipe qualificada, é preciso trabalhar com responsabilidade para que essa operação imobiliária ela valha a pena mesmo. Mas, como todo e qualquer atividade comercial, tem os seus problemas, o seu ponto negativo, mas eles podem ser diminuídos ou até não existirem se essa empresa tiver grande responsabilidade na hora de administrar a locação, tá? O Eduardo ainda continua, né? Fazendo o contrato sem garantia, a retomada não é mais rápida em casos de não pagamento de aluguel? Olha, depende, sim. Ela é de acordo com o artigo 59, parágrafo 1º, inciso 10 da nossa lei de locação. Olha o que diz, ó. Caso o locador ajuize a ação de despejo em razão da falta de pagamento do aluguel e acessórios e o contrato não tenha garantia locatícia, deverá ser concedida liminar para a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Então, assim, a vantagem é que no contrato sem garantia, esse valor o aluguel pode ser cobrado de forma antecipada, né? Então, ao invés de ser do mês vencido, pode ser do mês vencendo. E também a questão da liminar com 15 dias para casos de falta de pagamento. Olha, é mais rápida, apesar de morosa a nossa justiça, porém ainda alguns preferem ter ali uma garantia do aluguel, alguém para cobrar esse aluguel, né? Uma pessoa a mais para cobrar o aluguel, ou então, no caso, para quem opta por seguro fiança ou título de capitalização, enfim. Mas pode sim ser alugado imóvel sem garantia, tá? A maioria das imobiliárias optam por garantia, tá bom? A Cleide Soleira, aqui de Maringá, ela diz: professora Kelly, se o fiador é casado, na hora de assinar o contrato a esposa não quer assinar, pode somente o esposo? É válido? Bom, no caso de fiança é uma exigência legal, tá? Que consta do novo Código Civil, que precisa ter a anuência da esposa, tá? Então tá lá no artigo, eu até anotei aqui, 1647 do novo Código Civil, inciso 3, tá? Então a outorga uxória, né, que é a anuência, a concordância, ela foi uma forma encontrada pela legislação, né, de proteger o patrimônio do casal. Então não é possível que uma das partes coloque o patrimônio da outra em risco, coloque os bens numa situação de risco sem que o outro esteja de acordo, e a gente sabe que a fiança ela é uma situação de risco para o imóvel, ainda que seja bem de família. Então, não é possível, tá, que o marido assine uma fiança sem a anuência da esposa. A Cíntia Maria
Desculpa, com relação à questão da Cleide também, há algumas exceções no caso de separação total de bens, mas aí já entra numa questão de advogado que saberia explicar melhor essa situação. Então, assim, não é válido, tá? A esposa ou o marido tem que ter anuência no caso de fiança. A Cíntia Maria do Rio de Janeiro diz o seguinte: depois que o locatário renunciar à compra, pode-se alterar o valor da venda? Bom, a gente viu, né, nas nossas aulas que a comunicação deve conter o preço, deve conter as condições do negócio, todas as informações pertinentes àquela venda. Então, a não ser que seja por um longo tempo, vamos supor que o locatário não quer comprar imóvel, né? Ele recusou, não tem interesse. Aí passou-se um longo tempo e houve uma valorização do imóvel, é diferente, ou uma depreciação, mas fazer uma alteração de valor de forma proposital, oferecer para o locatário um valor acima para que ele não aceite, esse tipo de coisa pode incorrer em danos, se provado, né? Então, não pode alterar o valor da venda de forma má fé, né? Porque olha o que diz o artigo 33, inclusive, da Lei de Locação. O locatário preterido do seu direito de preferência poderá reclamar do alienante perdas ou danos, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência a ver para seu imóvel locado, se o requerer no prazo de 6 meses a contar do registro no ato do cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos 30 dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel. É claro, tem ali uma exigência de que o contrato precisa estar averbado, mas a lei garante o direito do locatário, reclamar, tá? Perdas ou danos. Então, acho que nesse caso caberia. O Altimar Augusto de Santos diz o seguinte: se uma pessoa estiver na posse mansa e pacífica de uma casa em perímetro urbano há mais de 10 anos, porém ela não tem registro de imóveis, ela poderá fazer a locação desse imóvel para outra pessoa? Bom, Altimar, a locação é uma transferência de posse e não de proprietário. Então, sim, é comum, né, inclusive, alguns alugarem os imóveis sem ter a propriedade, tendo apenas a posse. Mas é preciso ter consciência de que em alguns casos, por exemplo, de ações de despejo, será necessário comprovar a propriedade, tá? Então, não que ela não possa fazer a locação, pode sim, sem ser o proprietário, tá? Desde que não seja uma situação ilegal, claro, né? A Ana Miriam de Palhoça, Santa Catarina. Professora, se possui um vazamento no imóvel que foi a princípio detectado, mas no outro mês, visto que era outro problema, não for este, e sim uma torneira de jardim que estava trincada e o inquilino que utiliza não viu o vazamento de água, a responsabilidade pelo valor deste consumo em excesso e o reparo é de responsabilidade de quem? Bom, Ana, essa é uma situação bastante comum. Pelo que eu entendi aqui da situação que você colocou, achava-se que esse consumo excessivo de água era em razão de um vazamento que no fim não era um trinco na torneira. Então, assim, precisa verificar quando que isso aconteceu, se o locatário já estava no imóvel quando houve esse trinco da torneira. É uma situação bastante complicada, precisa ir bom senso, muita conversa, né? Porque a manutenção do imóvel enquanto o locatário está, né? As benfeitorias, elas são de responsabilidade do locatário, mas, assim, troca de torneira, mas vazamento já é a cargo do proprietário. Então, assim, é uma situação que não dá para falar de quem é a responsabilidade sem ter, assim, os fatos de fato bem apurados, tá? E por último, o Altimar de Santos, ele diz o seguinte: é possível se fazer a locação de imóvel que esteja em péssimas condições, inclusive sem habites, e colocar que essa incumbência fique a cargo do locatário e que ao fim dessa locação o locatário deve entregar em perfeitas condições e com a documentação regularizada? Olha, a pergunta não é nem se é correto, né? A pergunta não é se é possível. Possível tudo é possível. A pergunta é se é correto fazer isso,
né? Porque que locatário vai aceitar alugar um imóvel em péssimas condições, sem habite-se e ainda ter que entregar o imóvel em perfeitas condições e documentado? A lei de locação, no artigo 22, diz que no inciso 1 e 4 especificamente, que eu separei para responder essa pergunta, o locador é obrigado a entregar ao locatário imóvel alugado em estado de servir ao uso que se destina, e o inciso 4, responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Então, não é correto fazer uma locação dessa forma. Então, ainda que o locatário aceite esse tipo de situação, lá na frente ele pode então recorrer na justiça, né, por danos, e pode até ser, né, o juiz pode até entender como favorável ao lado dele, tá bom? Bom, essas eram as perguntas pendentes da nossa segunda aula. Se eu não respondi a contento alguma das questões, se ainda não ficou clara a resposta, eu quero que vocês se manifestem, tá? Os que aqui ficaram com as perguntas pendentes, enviem lá para o professor Zagoto e a gente responde de novo, não tem problema nenhum. O importante é que fique esclarecido, tá bom? Aconselho também que vocês façam pesquisas adicionais, se preparem para as provas, para as atividades, que é muito importante, além da leitura do livro, e o acesso às aulas, tá bom? Até uma próxima oportunidade, até mais!